Terra, ar, fogo e água, regulados por duas forças, leveza e gravidade. E a matéria é contínua e sempre consegue dividir. Você é louco, a matéria se divide até chegar naquilo que é indivisível, o átomo. Malditos sejam os ignorantes, o indivisível é divisível e é formado por quarks. Partículas são a base do mundo e os campos são as bases das partículas. Toda interação com o ente no mundo é mediada por outras partículas, chamada de bósons. Até 61 se acreditava que a massa dos bósons descrevia o alcance das forças que seria observado. Uma partícula de massa elevada viajaria em uma velocidade menor e, portanto, suas forças seriam de baixo alcance. Enquanto os físicos desenvolviam uma teoria que unificaria as forças de interação do eletromagnetismo, algo contra-esperado aconteceu. O alcance da força e a massa da partícula ia contra o que se esperava. Uma teoria que descrevia de onde a massa das partículas vinham foi criada para contornar o problema. Um campo bosônico era responsável por fornecer o aspecto de massa às partículas. Ou melhor, ele fazia o papel de placa de no máximo 60 km/h. Em 2012, o campo bosônico foi confirmado através da partícula que ele gera. O campo foi batizado com o nome de seu criador e hoje é conhecido como campo de Higgs e sua partícula é chamada de bóson de Higgs, e também já foi conhecido como partícula de Deus. Meu Deus, falando nessa velocidade deu um trabalhão. Nesse vídeo não vai ser sobre o bóson de Higgs ou sobre o campo de Higgs. Eu sou o Jus e quero te mostrar como eu solucionei um puzzle baseado nesse assunto e como eu programei em cima disso. Desculpa te desapontar, mas agora a gente vai mexer com a linguagem de Deus. Shut up! Olha, eu juro pra vocês que esse questionamento é extremamente válido. É quase que intuitivo que vocês podem expressar o local que a mosca se encontra através da distância dela das bordas. Ela se encontra a alguns pixels de distância da borda do lado e alguns pixels de altura da borda de baixo. Essa forma de expressar a localização é extremamente bela e a gente acaba de presenciar o nascimento de uma arte. Meu Deus, cadê a arte? Duas retas definitivamente não é bonito. Mas eu posso te explicar onde se encontra a beleza disso. A gente não precisa se restringir apenas à parede de chão quando está lidando com os eixos. Podemos colocar qualquer nome que a gente queira. A partir disso a gente tem uma unificação entre a álgebra e a geometria, o que é algo incrível. As letras e os números que se encontram na álgebra agora vai poder ter formas visuais e teremos meios mais fáceis de analisar as questões tão abstratas. Com formas visuais, eu quero dizer que essa equação não vai desenhar um cavalo por si só, mas que o conjunto de localizações que ela fornece vai ser expressado em um desenho. Com localizações eu quero dizer pontos, e com pontos eu quero dizer muitos pontos. Para o nosso caso em questão, a gente vai usar essa nomenclatura de eixo. Y para vertical e X para horizontal. Eu quero que vocês olhem essa equação porque agora a gente vai trabalhar com ela. A gente vai desenhar com ela. A gente vai adicionar alguns valores para Y para a gente ver o resultado que o X vai tomar. A gente vai adicionar 3 valores para o Y aqui. Vamos começar com Y igual a 0. Vocês vão ter que confiar em mim que Y igual a 0 dá 2 valores para X. X vai ser menos 5 e 5. Até ontem, pelo menos, a matemática funcionava assim. Y igual a 5 vai dar X igual a 0. Y igual a menos 5 também dá X igual a 0. Então agora a gente tem 4 pontos sobre o nosso eixo cartesiano. Eu acho que já deu para perceber que sempre que a gente usa um valor de X, ele vai fornecer 2 pontos. Um ponto vai estar acima da reta horizontal e o outro vai estar abaixo da reta. Como é o caso do x igual a 0, que forneceu y igual a 5 e y igual a menos 5. A gente vai brincar um pouquinho mais com esses valores e a gente vai adicionar mais 4 pontos aqui, que vai ser o x igual a 1, 2, 3 e 4. Tá, então isso forneceu 4 pontos acima da reta horizontal e forneceu 4 pontos abaixo. A gente já tem o esboço de alguma coisa grandiosa aqui, né? Ou, no mínimo, deveria ser. Agora eu quero que vocês pensem o que aconteceria se a gente colocasse infinitos números para x e visse o resultado dos pontos que isso ia dar. Eu vou adicionar o intervalo infinito que existem entre o x menos 5 e o x5, que são um intervalo de 10 números. Eu vou adicionar esse
esses infinitos pontos que existem nesse intervalo. Perfeito. Adicionando todos esses pontos, forma um círculo. Então a gente acabou de descrever um círculo através de uma equação matemática. Com duas incógnitas e um número e um bom plano cartesiano, a gente conseguiu fazer um círculo só descrevendo ele matematicamente. Aqui que tá o poder e o casamento entre a álgebra e a geometria. Isso é arte. A gente vai ver agora mais um bonitinho aqui, mais um círculo. Vaca! Essa equação aqui que vai descrever o círculo que a gente vai trabalhar agora, e a gente vai de novo ver plano cartesiano. Eles são muito importantes. Talvez já tenham notado que esse círculo vai ser do tamanho de 1 por causa da equação que eu mostrei. Esse círculo é tão importante, esse círculo unitário, ou círculo de raio 1, é tão importante que ele recebeu um nome próprio. Ele é chamado de círculo trigonométrico. Ele é usado na trigonometria. Os eixos do plano cartesiano que esse círculo é colocado é chamado de seno e cosseno. Eu quero que vocês entendam que esse círculo de raio 1 não se restringe à trigonometria ou os eixos dele sempre tem que ser seno ou cosseno. Mas para o nosso caso, que a gente vai mexer com os ângulos, é importante colocar essa notação, só para uso mesmo. Mas não se preocupem tanto com o seno e o cosseno. Eu quero que vocês entendam como que o ângulo é tão importante para descrever a posição de um objeto, de um corpo, ou seja lá o que você está lidando. Nós vamos traçar uma reta que vai sair do meio do círculo até a borda do círculo, ou melhor, a gente vai traçar um raio. Esse espaçamento em aberto entre a reta, entre o raio e a reta horizontal, ele é chamado de ângulo. E o ângulo ele mede o rotacionamento de um corpo, o quão torto está um corpo, basicamente. Eu quero que vocês notem uma coisa muito importante. Se a gente pegar essa reta aqui, esse raio, e rodar ele uma volta inteira até voltar no mesmo local, perceba que o ângulo não vai mudar, não vai ser um ângulo diferente para o nosso uso. Mas em teoria a gente fez uma volta de 360 graus, mais um pedacinho do ângulo. Mas para uso ele não faz diferença, ele é o mesmo ângulo. Então eu quero que vocês notem isso, é muito importante para o nosso puzzle. Agora, se a gente esticar essa reta, mas que ela continue com a mesma angulação, portanto, a posição vai ser diferente, porque a gente aumentou o tamanho dessa reta, mas o ângulo vai ser igual. Então a gente tem uma outra forma de declarar a posição de um objeto. É a distância que ele está da origem do plano e o ângulo que ele se encontra. Isso daqui é uma forma da gente declarar a posição de um objeto. Essa forma tem um nome especial, ela é chamada de coordenada polar. E a gente vai mexer com as coordenadas polares para o nosso puzzle. Mas note que ela é a mesma coisa das outras coordenadas de usar um número. Ela é a mesma coisa e só é um modo diferente da gente mostrar a posição de um corpo. Mas para o nosso caso específico, a gente vai fazer o uso das coordenadas polar. Lembram quando eu disse sobre os problemas com as moscas? Nós voltaremos naquele caso, mas agora a gente vai mexer com colisão entre bósons, ou partículas para ser mais prático. A gente vai desenvolver uma lógica básica sobre o plano cartesiano. Aqui a gente tem uma partícula muito tranquila. Now who the bitch? E está chegando outra partícula. Come out, you old bastard! Elas parecem estar ficando meio eufóricas. Nessa alta velocidade de movimento, os dois podem se colidir a qualquer momento, o que não pode ser muito interessante. Mas eu devo admitir que eu tenho um pouco de fetiche em descobrir a colisão entre partículas. Caso seja colocado um plano cartesiano, que um eixo vai medir a distância do chão e o outro vai medir a distância da parede, parece um pouco óbvio que a colisão entre as duas vai ocorrer quando a posição entre as duas for iguais. Mas uma coisa interessante aqui é que as duas colidiram exatamente como a gente previu, que é quando a posição das duas forem iguais, ou em outra palavra, quando o ângulo for igual e a distância entre a origem também for igual. O puzzle
É basicamente isso, a gente acabou de resolver o puzzle e é bem simples. Então deixa eu mostrar o que o puzzle diz pra vocês verem. Existem algumas informações importantes na resolução do nosso problema, principalmente as informações sobre as equações que vão ser usadas. Eu comentei sobre as coordenadas polares e a trajetória da nossa partícula vai ser descrita por uma coordenada polar. A coordenada da trajetória vai ser dada por r e θ, sendo r a distância e θ o ângulo, é apenas dois nomes diferentes. O puzzle vai funcionar igual a colisão das duas partículas que eu mostrei, então a gente já tem a nossa lógica que vai ser usada. Eu comentei algo importante sobre os ângulos, que quando o ângulo é somado a 360, ou um múltiplo de 360, como 2 vezes 360, na prática não existe mudança no nosso uso. Ainda vai ser representado no mesmo local. O enunciado do problema dá um puxão de orelha sobre isso, então a gente vai tomar cuidado na hora que estiver solucionando. Também tem um outro cuidado que o autor nos diz, que são coordenadas do tipo "-r", e com um ângulo θ que vai ser somado com um múltiplo ímpar de 180. As equações que nos foram dadas envolvem uma incógnita especial, que é o t, que no exercício ela representa o tempo que vai demorar até as duas partículas colidirem. Oh, shit. O resto das incógnitas, como o A, o B, o C e o D, elas vão ser fornecidas pela gente. Então a gente vai focar em descobrir o t. Como a nossa lógica nos diz que para as duas partículas colidirem elas precisam estar no mesmo local, eu vou igualar essas duas equações, tanto o r quanto o θ das duas partículas. Eu vou chamar a equação que mostra a distância da primeira partícula de r e que mostra a distância da segunda partícula de r com aspas, r' que nós diz. Então, trabalhando um pouco com essas equações algébricas, a gente chega nessas duas razões, que são razões tiradas das equações da trajetória da partícula. Logo, essas razões precisam apresentar uma igualdade para que exista uma colisão, já que as duas vão precisar estar no mesmo local. E caso exista uma colisão, caso essas duas razões forem iguais, elas vão apresentar o tempo que vai demorar para colidir. Eu comecei adicionando algumas bibliotecas que vão ser necessárias para o nosso puzzle, para programar o nosso puzzle. E depois eu parti para construir a função principal, que é a função main do nosso programa. A função calc, int_calc, vai ser a função que vai calcular o nosso puzzle. A gente adicionou algumas variáveis que vão ser usadas, o A1, o B1, o C1, D1. Elas vão ser usadas para o nosso cálculo que eu mostrei lá naquela equação. Os dois meeting points vão ser usados para ser comparado, eles vão armazenar o valor da nossa razão, ou o tempo, caso elas colidem. Aqui eu estou verificando caso entre naquela condição de que seja θ mais 360, mais uma volta. Aqui eu estou fazendo uma verificação de caso os ângulos sejam iguais, caso as duas equações sejam iguais. E aqui eu estou adicionando o valor das duas razões nos dois meeting points. Então eu parti para caso as duas razões sejam iguais. Se elas forem iguais, tem uma colisão ali. A primeira verificação eu estou tratando daquele caso de que o raio é negativo e o θ é θ mais ou menos 2k mais 1, 180, múltiplos ímpar de 180. Eu estou tratando desse caso aqui. E caso ele não entre nessa condição, ele já vai ser uma colisão. Então eu só coloquei o tempo. Aqui eu estou adicionando no meio que eu vou escrever os nomes das variáveis. Aqui a gente fez um teste com o programa para ver se ele está funcionando da maneira correta e aparentemente sim. Eu fiz um teste com os valores do puzzle, dado no puzzle, e realmente deu tempo de 1, que é o que deveria ter dado. Chegamos no fim do vídeo. Foi um pouco longo o vídeo, realmente. Eu agradeço muito por tê-los comigo e te vejo na próxima.